Olá, pessoas queridas, seres de luz aqui do meu canal. Como prometido, hoje eu tô enviando essa tiragem que foi me pedido aí para umas 10 pessoas mais ou menos, para eu fazer uma tiragem de triângulo amoroso, mas mais voltado para o ponto de vista da esposa. Já que realmente a gente acaba tirando sob o ponto de vista da rival, né, gente? Ou da amante, vamos dizer assim. Eu não gosto da palavra rival, a gente usa esse termo que às vezes não ocorre outro. Mas eu não gosto da palavra rival, eu acho horroroso essa palavra, né? Então eu resolvi trazer com um título diferente que vai ser o seguinte: meu marido ou esposa me traiu, e agora? Esse triângulo amoroso vinha ou foi só uma aventura? Tá? Então hoje eu vou estar fazendo, tivemos aí umas 10 pessoas, né, que me pediu nos comentários, me pediu por e-mail. E assim, eu vou estar usando, eu vou estar seguindo o mesmo jeito que eu fiz da tiragem dos triângulos amorosos, sob o ponto de vista da amante, né, ou da outra. E o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão se guiar pelos baralhos ciganos que estão aqui, tá bom? Então, montinho 1, quartzo roxo. Montinho 2, quartzo rosa. Tá ok? Esses aqui eu vou tirar de foco, porque com o guardião eu vou estar trazendo quais são os bloqueios, o que está bloqueando essa relação, o que fez com que ele ou ela procurasse outra pessoa fora do casamento. Com o Osho eu vou estar trazendo a finalização, o modo que você deve agir daqui para frente, né? E os arcanos, só os arcanos maiores do tarô eu vou estar trazendo a regência da sua relação, tá bom? Então vamos lá? Eu espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários depois, para ver se, né? Se tiver dúvidas também me manda. Às vezes vão surgir dúvidas mais pessoais. Você pode me mandar por e-mail com seu nome, o nome do seu desse ser de luz, a sua data de nascimento, porque aí eu vou estar respondendo essas perguntas mais pessoais num quadro que a gente vai estar estreando aí amanhã, sábado, que é o Café com Tarô. Tá bom, gente? Então vamos lá, né? Eu vou afastar aqui a minha velhinha aqui um pouquinho, para ficar com a mesa mais livre aqui, que minha mesa é pequenininha. Vamos se conectar então com o nosso eu superior? Eu sou respirando profundamente, me conectando com uma espiritualidade maior, me conectando com o meu eu superior, pedindo que nesse momento me tragam intuição, clareza, para me apontar qual o melhor deck de cartas do qual devo me conectar. Deck 1, quartzo roxo. Deck 2, quartzo rosa. Peço licença ao meu pai e mãe de cabeça, assim como aos meus mentores espirituais, ciganos e não ciganos, que já se fazem presente aqui. Faço também questão de pedir permissão para o meu anjo de guarda e para o anjo de guarda de cada um de vocês que estarão acompanhando essa tiragem aqui nesse canal. Que assim seja. Optia, cigana, optia. Gente, de vez em quando eu dou essas pausas para pensar, porque a gente tem gira de cigana aqui na casa hoje e ela fica muito perto. E aí a minha energia meio que fica um pouco misturada, tá? Então, às vezes eu tenho que dar uma paradinha, respirar fundo, mas logo eu já volto. Tá bom, gente? Então, vamos lá? Para quem se conectou, né, com o deck 1 de cartas, né? Eu vou continuar, né? Vou dar continuidade à leitura. Agora, para quem não conseguiu se conectar ainda, pausa aí nosso vídeo, tenta se conectar, vê o que traz pra você, qual dos dois chama mais atenção, e aí volta aqui e assiste, tá bom? Vamos lá? Embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, que assim seja. Pedindo que me traga clareza, clarificação. Olha, já pulou aqui uma carta. Orientação, assertividade. Optia cigana, optia luz do Oriente, optia. Então eu vou fazer uma tiragem bem parecida com a que eu fiz nos triângulos amorosos,
sob o ponto de vista da amante, tá ok? Muito bem. Eu abro meu leque na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, que assim seja. Vamos lá, né, gente? Eu vou tentar posicionar a câmera aqui do melhor jeito para você, que, como vocês sabem, a minha mesa é bem pequenininha, né? Então, vamos lá. Ponto de vista da esposa, tá bom? Então, é justo a gente começar aqui, ó. O que ele pensa em relação a você, que é a esposa dele, tá? Nossa, saiu até aqui na representação. Vou tirar mais uma, porque é neutra essa carta, tá? Vem te representando mesmo. Eu prefiro assim. O que ele sente em relação a você, que é a esposa dele ou esposo. Puxa. Como que vocês estão sexualmente falando? E quais são as atitudes que ele vai tomar com você daqui pra frente, tá? Agora, ele em relação à amante, a outra, aquela que entrou na sua vida para fazer parte desse triângulo amoroso, tá bom? Muito bem. O que ele pensa em relação à outra? Até vou pôr um pouquinho mais para trás para dar mais espaço aqui. O que ele realmente sente, ou verdadeiramente sente pela outra. E saiu o homem aqui. Vou pôr mais uma aqui, que é uma carta mais neutra. Lelê, hein? Como ele está sexualmente em relação a você. Desculpa, em relação à amante. E quais são as atitudes que ele vai tomar com ela daqui pra frente. Aqui eu vou tirar o destino da sua relação com ele e o destino da relação dele com a outra, com a amante. Entendi. Ok. Vamos ver o que bloqueou a sua relação aqui com ele, né? Meu baralho. Na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Que assim seja, que assim seja. Optcha, Laís, optcha, cigana, optcha. Eu abro meu leque na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. O que tá bloqueando, né? O que bloqueou essa sua relação com ele? O que atrapalhou o fluir da sua relação com ele? O porquê que ele teve necessidade de buscar outra fora do casamento, tá? Aí depois eu explico pra você. Ok. Agora, qual a carta que tá regendo a relação de vocês? Eu embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Que assim seja. Abre o meu leque. Então, que carta rege a sua relação, você esposa, com ele ou com ela, seu marido ou sua esposa? Ok. Que carta vem regendo a relação dele com a outra? Tá. E um aconselhamento final com hoje. Qual a postura que você deve tomar em relação a esta situação? É o aconselhamento, é o fechamento. Meu baralho. A força do povo cigano, a força do povo do Oriente. Que assim seja. As cartas pulam, né? Quando elas querem. Deixa eu abrir meu leque aqui do lado que tem mais espaço. Eu vou trazer essa... Vou deixar aqui no meio. E... Ai, olha só, né? Eu vou até tirar uma outra para poder entender essa combinação aqui, né? Pro fechamento. Entendi por que a preguiça saiu ali.
Muito bem, vamos ver então o que a gente tem para dizer. Então, triângulos amorosos sobre o ponto de vista da esposa, tá bom, gente? Quando a gente pergunta o que ele pensa em relação a você, de cara já sai uma mulher aqui que vem na sua representação, né? E se você for um homem, também vem representando, o que você representa também para sua esposa, né? Para você que é homem, ela tem consciência total, ela sabe que ela é sua mulher, ela não tem intenção de largar, ela tem intenção de continuar nesse casamento, tá bom? E para você, que é mulher, de cara já sai pensando, o que ele pensa, né, em relação a você? A relação de vocês acabou entrando no nível mais intelectual, né? Onde você, os dois, não só você, mas onde você acabou se descuidando dessa relação, né? Ele se descuidou, mas você como mulher também não fez nada para melhorar. E aí vocês entraram no nível de comodismo muito grande. Vocês já estavam talvez alguns anos juntos. E aí você se acomodou na relação, se sentindo seguro, achou que não precisava fazer mais nada do que seria feito, do que era feito no início, né? Você provavelmente é uma mulher extremamente que estuda muito, né, o seu próprio universo, né? Gosta de estudar, você, né? Talvez você se intelectualizou bastante, acabou deixando essa relação tua com teu marido um pouco de lado, indo para um nível mais racional, né? E aí, o que ele pensa em relação a tudo isso? Que você se afastou, que você ficou muito imparcial, que você perdeu um pouco essa coisa da emotividade com ele, do sentimento, do sentido, estar junto, ou porque você talvez tivesse que estudar demais e acabou priorizando, talvez você estivesse terminando um curso, não sei, e acabou priorizando muito mais essa fase daqui da tua vida do que ele, e ele não teve compreensão suficiente para entender que era ou é somente uma fase, tá? Então ele pensa que você se afastou muito, que você se afastou muito, você se intelectualizou muito, racionalizou muito a relação, e aí ele acabou sentindo falta, né? E aí foi que, né, ele acabou talvez indo buscar essa relação fora do casamento. Quando a gente pergunta o que verdadeiramente ele sente por você, a gente tem aqui a carta dos pássaros, né? Ele ou ela, né? Que é a carta dos apaixonados, a carta dos namorados, né? É a carta dos pombinhos, né? Por isso a gente tem 2 pombinhos aqui. Então, ele tem muito, ele nutre ainda sentimentos por você, né? Ele gosta de estar com você, ele admira, inclusive, essa sua intelectualidade, né? Ele é apaixonado. Ele é apaixonado, ele te ama, realmente. Tá? Sexualmente falando, vocês acabaram se afastando. Nós temos aqui uma raposa, né? E essa raposa acabou afastando você dele, né, sexualmente falando, mas vocês ainda existe muita atração física entre vocês dois, mas é como se você tivesse ele em relação a você, como se ele tem muita atração física, ele tem muito desejo ainda por você, que é a esposa dele, ou você que é o marido, mas é como se você tivesse relegado, né, deixado isso pra lá, como se você não tivesse mais essa necessidade, ele não sente que você tem a mesma atração por ele, entendeu? Então ele acabou se desgostando e que aí fez com que ele fosse buscar essa outra relação. Quando a gente pergunta quais as atitudes que ele vai estar tomando em relação a você, né, sai o seguinte: ele chegou à seguinte conclusão, de que você não precisa mais dele para seguir a tua vida, tá? Que você tá com a faca e o queijo na mão, que você tem a chave, né? Então, assim, ele acha que você não precisa mais dele pra nada. Não sei se você acabou estudando mais do que ele, não sei se você nesse momento tá ganhando mais do que ele. E aí ele começou a entrar no nível de que você e ele, que você não precisa mais dele, tá? Né? E aí, essa atitude, né? Ele te vê assim como uma pessoa, tipo... uma eminência parda, a gente chama. O que é isso, né? Ele te vê como a atitude dele, desculpa, em relação a você, é tipo assim,
Ah, ela não precisa mais de mim pra nada, ela mesma resolve os problemas dela, ela não precisa mais de mim como marido, como companheiro, porque ela tá habituada a resolver os problemas sozinhos, né? Sem contar com ninguém, sem precisar da minha ajuda. Então também vou começar a ter essa relação, com esse tipo de relação com ela. E aí foi o momento que vocês se fecharam um pro outro, foi o momento que vocês se afastaram, tá? Depois eu volto pra contar o destino da relação. Já em relação a ela, né? O que ele pensa em relação a ela, né? Ele tem culpa. Ele pensa em cortar, né? Sai um homem aqui, ó. Ele pensa em cortar essa relação, pôr um ponto final nisso, que ele saiu, ele quer dizer que foi só uma aventura, né? Ele tem essa intenção. Só que, quando a gente pergunta dos sentimentos, ele se encantou pela outra. Ele encontrou nela aquilo que ele viu em você no início da relação, que ele não estava encontrando mais. E nela ele está vendo isso. E quando ele vê isso, né, em relação a outra pessoa, ele fica balançado. E ele pensa, aí foi por isso que ele pensa em cortar, mas ainda não fez esse corte, porque de certa forma ela tem trazido para ele tudo aquilo que vocês tinham no início. Então ela tem trazido para ele atenção, carinho, tem falado que precisa dele na vida dela. Ela vai tomar uma decisão, ela conversa com ele, faz ele se sentir importante, faz ele se sentir participando da vida dela completamente. Porque ele chegou a comentar, inclusive isso, com ela, que o que fez vocês dois se afastarem, né? O que fez ele se afastar da esposa. E ele, numa conversa, chegou a comentar com ela. Então, o que ela tá fazendo? Ela tá dando para ele exatamente aquilo que ele precisa, né? E essa decisão de tomar, né, essa decisão dele, tá na mão dele tomar essa decisão, porque ele é um homem com poder de decisão, né? Ele sai aqui no centro do jogo, assim, ele é teu homem, vamos dizer assim, e só ele vai poder tomar essa decisão em relação a essa outra moça que ele se envolveu. E aqui ele passou a ter com ela coisas que ele não tinha mais com você. Então, assim, eles saem, eles passeiam, eles brincam, ele manda flores pra ela, né? Tudo isso, porque ele parece ser um cara bem romântico, pelo que eu tô vendo aqui. E você, acho que nessa vontade de estudar, de fazer carreira, não sei direito mais ou menos, né, o que aconteceu, mas uma coisa nesse sentido fez com que ele se afastasse, e ele ficou se sentindo meio bobo com você, com todo esse poder. E ele é um cara romântico, que gosta de flores, talvez deve ter tido algumas ocasiões aí na tua vida com ele, que ele te trouxe algum presente, alguma bobeira, assim, um presentinho, uma rosa, ou sei lá, qualquer coisa, uma caixa de mamãe, e você não deu muita atenção, não valorizou muito esse momento, e ela não, e ela tem valorizado muito bem esses momentos. Então sim, ele tá balançado em relação à outra, tá? Ele tá bastante balançado, por isso que sai esse coração aqui. E as nuvens, né, as nuvens aí, a foice, saindo aqui, que ele pensa em cortar, que ele sente culpa, mas ao mesmo tempo, essa coisa, esse estar tão à vontade com ela, de se sentir novamente amado, de se sentir novamente valorizado, faz com que ele não tome ainda essa decisão. E quando a gente pergunta como que eles estão sexualmente falando, eles se dão bem sexualmente falando, tá? Existe também ali, existe aí uma atração física também. Ele ainda tem muita atração física por você, que a gente vê pela carta da raposa. Mas aqui existe assim, uma atração física, mas existe também um carinho no momento aí dessa relação que ele tem com a outra, né? E ele acha que estava faltando isso aqui na relação com você, que é a esposa, tá bom? Quando a gente pergunta quais são as atitudes que ele vai tomar em relação ao amante, ele tá confuso, tá? Você tem as nuvens aqui, ele tá numa situação de muita confusão, ele tá muito preocupado com tudo, com todos, ele tá preocupado com você em relação à decisão que ele tomar. Deve ter filhos talvez envolvidos, ou mesmo que não esteja, vocês têm projetos em comuns, né, coisas que vocês conquistaram juntos. Ele tá muito preocupado em relação a ela, né, que realmente existe um despertar de sentimento da parte dela também, ele já percebeu isso. Então, assim, ele está muito preocupado, ele está confuso. Então,
E por ele estar confuso, nesse momento ele não vai tomar nenhuma decisão ainda, tá? Ele se mantém um pouco aí nesse triângulo, até ele ter certeza. Ele não tem a intenção de separar de você, e ele não tem a intenção de manter esse triângulo por muito tempo, mas isso ainda está presente na vida dele. E aí quando eu pergunto qual o destino da relação de vocês dois, aqui vem falando que se você não cuidar, ele tem, mesmo que ele não tenha essa intenção ainda, ele vai acabar se definindo e até de pensar em manter essa relação por muito e muito tempo e não cortar isso da vida dele. Eu não digo nem separar, tá? Mas de ficar nesse triângulo quanto ele conseguir levar, tá bom? Então, existe uma maneira de você trazer isso de volta? Sim, existe essa maneira. Mas você precisa retomar esse vínculo que você perdeu com ele em relação a tudo, em relação à conversa de vocês dois, em relação à parte sexual de vocês dois, tá? Em relação ou em você deixar ele participar mais da sua vida, tá? E etc e tal. E quando eu pergunto o destino da relação dela em relação a ele, a gente tem uma carta da estrela aqui. E é um fechamento muito positivo, tá? Então, por ele, embora ele esteja confuso, ele se sinta culpado, já pensou em cortar, mas esse sentimento que está desapontando nele não permite que ele tome essa decisão, a carta da estrela vem para dizer o seguinte: que se as coisas continuarem tão bem entre eles dois, entre ele e a amante, ele se mantém nesse triângulo aí por um período, mesmo que nesse momento ele ainda não tenha a vontade de separar de você para poder ficar com ela, tá bom? Quando a gente pergunta qual o arcano que está regendo aí a relação de vocês, nós temos uma regência muito pesada, o arcano 15, né? O diabo vem trazendo essa regência muito pesada para uma relação de amor como a de vocês, porque já teve muito amor, né? E o diabo te emite um alerta, tá? Não se iluda. Esta moça aqui, ó, provavelmente fez aí algum batuque, algum trabalho para que ele ficasse, né, nessa confusão. Porque por ele, agora eu entendi a regência do diabo aqui, ele já teria cortado lá, que é o que ele pensa. Embora o que ele sinta tá diferente, mas racionalmente ele é um cara, apesar de ser muito romântico, ele é muito fiel aos princípios, ele é muito certo, né, nas decisões dele, ele tem uma vida muito correta. E ele não conseguiu ainda tomar essa decisão por conta desse coração. Ele começou só como uma aventura, como de sentir-se bem, à vontade, uma coisa gostosa na parte sexual, mas ele não tinha intenção de levar isso pra frente. Mas isso vem mudando aqui, porque ele até pensou em cortar, mas vem mudando aqui, porque na regência da carta de vocês, ela provavelmente houve um batuque da parte da outra. Se não houve um batuque, o que vem pedindo pra você nessa regência? Que também é a necessidade de você se entregar aos prazeres da vida, ou seja, a necessidade de você se entregar aos prazeres desta relação, tá? De uma maneira saudável, para que você não se arrependa lá na frente, para que você não sofra. Então você precisa prestar atenção para você não se aprisionar na sua própria mágoa e deixar as coisas tomarem um rumo lá e você não fazer nada para cuidar. Pode ser que ela tenha feito batuque? Pode ser sim, mas mesmo que não houve este batuque, tá? Não houve o lererê, vamos dizer assim, você também precisa se entregar aos prazeres dessa relação. Tá mais presente, né? Tá mais disponível, vamos dizer assim. Na regência da relação deles, eu tenho uma força. É uma mulher extremamente feminina, extremamente, assim, forte, é uma moça extremamente, assim, decidida. E enquanto você tá aqui não sabendo o que você quer, ela sabe muito bem o que ela quer, tá? É essa regência, porque ela também tá envolvida com ele, não só ele não que tá se envolvendo, ela também se envolveu com ele. E quando a gente pergunta o que foi que levou ele procurar outra pessoa, foi a sensação do equilíbrio. Mas equilíbrio, que sentido?
Desculpa, tive que dar uma pausada aqui no vídeo, não sei se você escutou. Ô, de casa, esses vendedores ambulantes vendendo pra gente aí pão de chão, roda, essas coisas. Aí eu fui atender, então esse ô de casa foi lá fora, viu? Então, o que a Tia Ventania vem falando pra você? O que bloqueou essa relação? O que fez não fluir mais, né? Aí falou equilíbrio, não, mas o equilíbrio bloqueou, mas o que quer dizer isso, né? O 2 de espada. O 2 de espada sempre traz algumas lutas pra gente, né? E o 2 de espada vem justamente falando, né, da necessidade do equilíbrio na relação. Vocês, na verdade, se perderam, né, se perderam do outro por causa do equilíbrio. Vocês se desequilibraram em relação ao outro, tá? E a relação de vocês sempre foi baseada por aí, porque no início tinha muita paixão, muito assim, né? Muito amor, muita atração física, não tinha equilíbrio nenhum. Aí depois disso isso esfriou, por isso que ele começou a sentir muita falta e foi buscar lá fora, né? Isso esfriou e aí você começou a estudar, a trabalhar bastante, etc. Também sem muito equilíbrio, sem poder dar espaço na tua vida, né? Então o que fala, né? É hora de você encontrar o equilíbrio na tua vida, tá? Você acabou projetando uma situação de que uma situação em que você esqueceu de que você tinha que ter espaço para você estudar, para você trabalhar, mas espaço também para essa relação. Então, o que bloqueou? Qual que é o bloqueio? Vem pedindo para você buscar este equilíbrio, né? O universo vem pedindo isso para você, tá? Se reconectar com aquilo que é importante para você, não só, porque não é possível que seja importante você só trabalhar, só estudar, você entendeu? Então é isso que vem pedindo para você. Quando a gente fala, né, que a gente vai finalizar, como você deve agir, um aconselhamento, veio a preguiça. E o que aconteceu? Você fadigou na relação, você cansou, Aí toda vez que você pensava que ele te propunha de vocês saírem, alguma coisa, você estava tão preocupado em tinha gastado tanta sua energia estudando, trabalhando, se projetando profissionalmente, que começou a te dar preguiça, né? Aí te dava uma fadiga, né? Ou como fala o pessoal ali do Recife, começou a te dar um momó, né? Acho que é Recife que falam desse jeito, né? Mamó é preguiça. E essa preguiça fez com que você, né, ficasse com sua relação sem afastada. E aí, quando a gente pergunta, né, novamente, o que você deve fazer a partir de agora, qual aconselhamento? Experienciar tudo isso, aprender, tirar como lição aquilo que você cometeu de errado, para que você não cometa mais os mesmos erros nesta relação que você já tem, ou se você decidir não querer mais estar com ele, na próxima relação que você tiver. Então, experiencie, separe o joio do trigo. É isso que vem trazendo para você o aconselhamento final, tá? Nada de preguiça nessa relação, tá bom, gente? Então, é isso aí que eu tinha para dizer para quem se conectou com Montinho 1. O que eu quero dizer para você, pessoal, olha, se tiver alguma dúvida, sempre fica alguma dúvida da tiragem, aproveite para participar aí do nosso quadro Café com Tarô, que eu tô lançando amanhã. O Café com Tarô vai falar justamente dessas dúvidas, vem trazendo para vocês a tiragem dessas dúvidas, né, numa energia mais pessoal. Para isso, você me mande o seu nome, sua data de nascimento e a pergunta que você quer, e o nome do ser de luz, se for sobre amor, tá bom? Vamos ver agora outra tiragem para quem se conectou com o quartzo rosa. Eu embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, que assim seja. Pedindo que me traga clarificação, assertividade, objetividade, para que eu possa, da melhor forma possível. Os dois baralhos são baralhos ciganos, tá? Aqui aquela carta é um pouquinho maior, mas é a mesma coisa. Eu abro meu leque, na força do povo cigano. Opa! Na força do... Vou até fechar pra gente, né? Já até pulou a carta. Na força do povo do Oriente. Que assim seja.
Vamos lá. O que ele pensa em relação a você, que é a esposa? Ah, você saiu também no centro aqui de tudo. Vou pegar mais uma, que essa carta é neutra. Ok. O que ele verdadeiramente sente por você. Tá, já vou entender tudo isso, gente. Deixa eu tirar as outras cartas. Como ele está sexualmente em relação a você? Nossa. E quais as atitudes que ele vai tomar em relação a você? Tiragem pesada, é assim? Muito bem. Agora, ele em relação a outra, tá bom? Ele em relação a essa amante, tá? Então, vamos lá? O que ele pensa da amante? Olha aqui, puxa, que interessante. Saiu o homem aqui. Vamos tirar outra aqui para neutralizar isso. O que ele verdadeiramente sente por ela. Como ele está sexualmente falando. Ele está sexualmente em relação à amante. Quais as atitudes que ele pensa em tomar em relação à amante? Tá? Destino da relação de vocês dois. Você que é a esposa e ele. E o destino da relação dele com a amante. Muito bem. Agora vamos ver a carta regente. O que está regendo essa relação de vocês, e a tua relação com ele e a relação dele com a outra. Embaralho, meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Que assim seja. Tudo bem. Eu abro meu leque, na força do povo do Oriente, na força do povo cigano. Como que tá a regência? Que arcano rege a sua relação com ele? A sua relação, você esposa com ele. Tá. E que arcano vem regendo a relação dele com o amante? Ok. Vamos ver quais são os bloqueios. O que fez com que ele procurasse outra pessoa fora do casamento? O que aconteceu na relação de vocês, né? Meu baralho, meu baralho. Na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Assim seja. Trazendo clarificação, assertividade. Optia, cigano. Optia, cigano. Gratidão, gratidão. Deixa eu fazer o corte aqui. Eu vou abrir o leque na minha mão, porque a mesa aqui é pequenininha, tá, gente? Eu abro meu leque, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, que assim seja. E vamos ver. Ok. Vamos ver qual carta traz o fechamento dessa tiragem para você. Eu, às vezes, umas cartas, né? Mas eu não vou considerar porque eu ainda não tinha feito o corte. Eu abro meu leque, também na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Vou abrir aqui na minha mesa, que aqui são 78 cartas, é mais difícil abrir na mão, né? Direcionando aqui pra você ver que eu tô abrindo o leque. Vamos ver qual que é o aconselhamento para essa tiragem, para você. Ok. Vou tirar mais uma, como eu fiz a outra, só para complementar. Tá bom. Vamos lá?
Bom, ó, meu lindo, minha linda, você que é esposo ou esposo, a coisa não tá muito boa pro seu lado não, tá? Quando a gente pergunta o que ele pensa em relação a você, assim, ele tem um respeito muito grande por você, ele tem muita consideração por você, mas ele tá pensando em ir embora. Ele já tem repensado isso algumas vezes, ele tá pensando em se separar, tá? Isso já não é de agora que vem ocorrendo, né? Ele vem amadurecendo essa ideia já tem aí um tempo, tá bom? Ou ele ou ela. Porque vocês já não estão felizes há muito tempo. Quando a gente pergunta o que realmente ele sente por você, é possível? Nem minha unha tá funcionando aqui hoje. A gente tem a cobra. E a cobra vem te dizendo o seguinte: você já sabia dessa aventura dele, não é de hoje, né? E você vem oferecendo a sua face aí 70 vezes 7, né? Então, o que ele realmente sente por você? Ele ainda tem, né? Ele sente ainda um pouco de atração, tem ainda uma certa atração física por você, etc e tal. Mas assim, ele já não... Ele acha que ele deu muito pra você e você não retribuiu pra ele, tá? Ele acha que ele tá... que a infelicidade dele... Ele tá muito equivocado, mas ele tá achando que a infelicidade dele... É muito mais sua responsabilidade do que a responsabilidade dele. Deve ser um cara machista, sistemático, né? Deve ser um chato de galocha. Ele ou ela. Agora, qual a parte sexual, né? Sexualmente falando, como ele tá em relação a você? Ausente. Vocês não estão quase tendo mais envolvimento sexual. O envolvimento sexual de vocês é como se tivesse finalizado. Como se tivesse, foi feito um corte e se vocês não se preocuparem em cuidar disso, em tentar amenizar isso, né? E é uma das coisas que também levou ele a tomar essa decisão, tá? Ele só não tomou ainda a decisão de deixar o casamento para trás, porque ele é um cara extremamente racional, extremamente sistemático, tá bom? Quando a gente pergunta quais são as atitudes que ele vai ter em relação a você, ele não tá pensando nada de positivo dele em relação a você. Ele acha que não existe mais nenhuma coisa que ele possa fazer por você, tá? Não tem mais sentido. Ele acredita que essa relação não faz mais sentido, tá? Aqui a gente vê que o amor acabou realmente. A atração física acabou, o amor acabou. Finalizou. Essa relação, infelizmente, finalizou. Tá bom? Quando a gente pergunta aqui, né? Depois a gente vai falar do destino da relação, que já não é uma carta também muito positiva. Mas eu quero falar dele em relação à amante. Quando a gente pergunta o que ele sente em relação a ela, ele se sente muito bem com ela, é como se ele tivesse remoçado 20 anos. Ele se sente feliz, ele se sente criativo, ele tem mais disponibilidade, mais disposição para trabalhar, para fazer as coisas da vida dele. Desculpa, tirei do foco aqui da câmera. Quando ele está perto dela. Então ele pensa que ela trouxe toda essa vontade dele viver novamente. Foi ela que foi responsável por isso. Vocês também se descuidaram muito. Quando a gente pergunta quais são os sentimentos em relação o que ele sente verdadeiramente pela amante, a gente tem aqui uma âncora. Ele quer ancorar essa relação. Ele quer ficar com ela. Ele quer deixar tudo para trás e ancorar essa relação. E ter uma coisa mais séria daqui para frente, tá? Quando a gente pergunta como ele tá sexualmente em relação a ela, a gente tem aqui a cegonha. E eles se dão muito bem eles se dão bem na cama, não no nível que a outra tiragem saiu do primeiro deck, mas eles se entendem bem, eles se complementam, né? Ele parece que não é uma pessoa tão jovem assim também, né? Então eles se complementam, ele se sente feliz com ela, se sente muito à vontade.
ele realmente remoçou, né? Ele se sente um menino de novo quando ele tá com ela, até mesmo na cama. E quando a gente pergunta quais as atitudes que ele vai tomar em relação a ela, eu tenho aqui um coração, né? O coração vai falando, né, desse romantismo, desse sentimentalismo, né? Ele tá apaixonado por ela, tá? Ele tá apaixonado pela outra, sinto muito, mas é a verdade, tá? Ele se apaixonou, ele se envolveu num nível que nem ele esperava, tá? E quando a gente pergunta o destino de ambas as relações, o destino da sua relação, que é a esposa, em relação a ele, ele, na verdade, ele já foi muito astuto com você. Você já sabia que ele traía. Algumas vezes ele tentou te enganar, dizer que não, que era impressão sua. Ele era realmente muito sedutor e para você era mais fácil acreditar nisso, mas mesmo assim você foram se afastando. Quando a gente tem uma raposa aqui no destino da relação, não é um destino favorável, tá, gente? É uma relação que, para startar isso, recomeçar de novo, vocês vão ter que refazer toda uma caminhada. Mas para isso precisava existir amor por parte dos dois. E aqui eu vejo que o amor acabou por parte dos dois, não foi só por parte dele, não. Da sua parte também. Talvez tenham sido tantas decepções que esse amor foi acabando. E você tá aí apegado a uma ideia de que é o seu marido, a sua esposa, e tem que ser assim, pronto, acabou. Mas você também já não sente mais felicidade em estar com ele. Você já não sente mais vontade de estar com ele. Tudo isso foi combinando no que aconteceu aqui. Quando a gente pergunta, né, o destino da relação dele em relação ao amante, puxa, saiu os lírios aqui, mamãe Oxum respondendo, né? Ele ficou por muito tempo esperando por uma solução ali na relação de vocês, para ver se a coisa melhorava, se a coisa ia mas não melhorou. Então, agora ele percebeu que não tem mais nada que ele possa fazer aqui. Então, quando a mamãe Oxum responde, que é mamãe Oxum rege o trono do amor, né? A relação é completamente favorável à amante, tá? Quando a gente pergunta que arcano vinha regendo aí a relação de vocês, puxa vida, sai um enforcado. O enforcado vem falando de relacionamentos pesados, de relacionamentos de sacrifício, de relacionamentos kármicos, de relacionamentos dolorosos. E é assim que ele se sente em relação a você. E é assim que você se sente em relação a ele. É por isso que existe essa regência. Nada acontece nesse arcano, tá tudo amarrado. Mas não tá amarrado porque teve feitiço e magia, não. Tá amarrado porque vocês dois procuraram essa situação e se colocaram nessa situação, tá? E aí quando a gente pergunta da regência da relação dos dois, hoje a gente tem o Hierophante. O Hierophante vem falando de bênçãos, vem falando de casamento espiritual, vem falando de bom convívio, de convívio harmonioso. Então, é tudo que está acontecendo nessa relação que ele tem com o amante. Então, sim, neste caso, antes de eu acabar de ler ali, esse triângulo vinga, não foi só uma aventura. O primeiro, ele tá um pouquinho balançado, a primeira triagem, mas ainda ele tá levando para um nível mais de aventura. Ele não tá pensando em se separar, em tomar nenhuma decisão. Mas aqui, ele está pensando em se separar e já não é de hoje. E o que bloqueou a relação de vocês, né? Aí seu Exu ele responde, o amigo, né? Vocês se tornaram amigos, vamos dizer assim, colegas no mesmo casamento. E foi isso que acabou fazendo com que vocês se afastassem um do outro, né? Ele é um cara que não te deixa faltar nada, que te traz estabilidade financeira, etc e tal. Mas é um cara que não tem mais nada a oferecer para você. E você também não tinha mais nada a oferecer para ele. E vocês se descuidaram. E foi isso que acabou fazendo com que ele procurasse uma outra pessoa. A relação de vocês esfriou. Quando a gente pergunta o desfecho dessa relação, a gente tem aqui a criatividade e a cura, né? O desfecho, né? Qual a tua posição? Não é nem o desfecho, desculpa, é a tua posição, né? Que o desfecho saiu aqui na raposa. O teu posicionamento em relação a isso. Você precisa ser muito criativo agora. Você precisa encontrar meios. Se você quiser continuar com este homem, você precisa procurar meios de se curar, de curar esta relação.
E é uma caminhada bastante árdua. E aí eu te pergunto se você está disposta a isso, porque você também ali tem muita mágoa, tá? Então é isso que vem falando, né? Dá para salvar. Depois de muito sacrifício, né? Você vai ter que encontrar um meio de se curar, de curar a relação, de passar uma borracha em tudo, deixar tudo para trás, para que você recomece do zero, recomece a reconquistá-la, trazê-lo de volta para você, porque você ainda é esposa. Mas eu pergunto se você está disponível e disposto a isso, já que essa relação tem trazido bastante sofrimento para os dois. Tá ok? Então essa foi a nossa tiragem aí. Se vocês tiverem dúvidas, aquilo que eu falei, mande aí no nosso e-mail, nascendadosorixás@hotmail.com, falando das suas dúvidas. Se você quiser uma tiragem mais completa na sua energia, entrar em contato comigo ou pela página Nascendo dos Orixás no Facebook ou pelo e-mail também. Se você quiser somente saber uma pergunta, manda pra gente com o título Café com Tarô, para que a gente possa tá respondendo essas perguntas para você nos próximos sábados aí, tá ok? Porque as perguntas, eu não prometo responder amanhã que a gente tá lançando o quadro, porque amanhã já tá, as perguntas já foram definidas, já foram sorteadas, das que foram mandadas, e já estão ali, né? Mas no próximo, provavelmente eu consiga responder sim, para quem ficou com dúvida em relação a essa tiragem, tá bom? Um beijo aí no coração de vocês, axé.